Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá. Ao homem aí, grande Adriano. Fala aí, meu querido. Fala, Neto. Sempre Beleza? bom revê-lo. Beleza? Prazer todo meu. Fala que o meu sonho é ter esse tupete aí, Flavinho. Rapaz, é uma coisa de desenho animado, né? Isso aí não é São pra anos, qualquer um, não. são anos de topete aqui. Só tem na Bahia, original da Bahia, viu, Neto? Rapaz, eu não vou atrapalhar muito vocês, não. Só deixar um recado aqui, uma novidade bacana, Adriano. A gente está aí com o Nefrotalks, começou já, 3 anos mais ou menos. E muita coisa aconteceu de lá para cá. Ela começou muito por causa de uma demanda do nosso time aqui de BH, onde não tinha as unidades ainda de Rio, de São Luís, de Curitiba, de Brasília. E a gente, desde o início, a gente desenhou um projeto que valorizava muito a diálise peritoneal. Só que as pessoas, por questões óbvias, não tinham mão para isso. Então a gente aproveitou a expertise que eu e Fernando já tínhamos, falando, vamos fazer. Eles pediram um curso. Eu já tinha um tempo de rede social, falei, cara, vou fazer um negócio diferente. Fazer um bate-papo com o Fernando, onde eu vou puxando dele ali, vou dando meus pitacos, e a gente vai montar um curso de diálise peritoneal pelo Instagram. E assim começou o Nefrotalks, com um bate-papo entre eu e Fernando. Ficou ali, sei lá, uns 15 episódios falando sobre isso. Convidei pessoas como o Thiago Proença, lá de Curitiba, Daniela Ponce, de Botucatu. E agora a gente vai transformar isso, depois de muitos pedidos, em podcast. Na verdade, vai ser um videocast. Obviamente, vamos distribuir aí no Spotify, no Deezer, no YouTube. E tenho certeza que muita gente que não consegue eventualmente nos assistir ao vivo vai poder ter acesso a esse conteúdo. A gente vai soltar semanalmente 2 episódios. Já tem 2 disponíveis lá para quem quiser escutar. E ao longo do tempo aí, esses novos episódios vão ser agregados aí nessa nova plataforma de entrega de conteúdos da Nefro Academy. Então, estamos muito felizes, né, Flavinho, de estar conseguindo entregar essa nova forma de consumo. Eu sou um cara que adora podcast, não sei vocês, mas eu adoro o formato, aprendo pra caramba com podcast. Então, levar o Nefrotalks está sendo uma grande alegria. Acho que vai ser sensacional essa entrega, né? Facilidade para que as pessoas escutem e consigam pausar, e acelerar também o áudio. Então, essa entrega de modo mais detalhado, eu acho que vai valer muito a pena para que as pessoas consigam acompanhar. Porque live no Instagram, às vezes você tem que assistir toda, senão para achar onde você parou, dá mais trabalho, trava um pouquinho. Então, acho que vai ser de grande valia. O pessoal vai baixar, vai viajar aí. Vou para um avião, vou estar com aquele conteúdo baixado. Então, vai ser muito bacana, com certeza. Basta clicar no link da bio aí da Nefro Academy, já tem o link para o Deezer, para o Spotify, para o YouTube. Então, já tem 2 lá esperando a turma. Inclusive, vocês inauguraram a nova arte, né? Nosso novo desenho, nosso novo logo aí do Nefrotalks. E tenho certeza que vão entregar muito, e daqui muito em breve estarão também no nosso podcast. E aproveitando, para quem é daqui da região de Belo Horizonte e quiser participar, amanhã mais um evento presencial nosso. Nós vamos dar um workshop de doenças raras. Tá sensacional. O workshop vai acontecer no Hospital Madre Teresa. Fernando Lucas vai estar lá, eu vou estar lá. O Davi, que é Davi Vanderlei, que é um grande nefropatologista, estará lá. O Gustavo Modelli está vindo de São Paulo para palestrar para a gente. Então, para quem ainda quiser participar, manda um oi aqui direto no perfil da Nefro Academy, que a gente manda os detalhes aí, porque como está em cima da hora, a gente precisa ter um pouquinho de controle maior, aí, senão a casa lota demais lá e acaba ficando até difícil de ter um evento agradável. Flavinho, obrigado. Show de bola, Netão. Obrigado aí pelos minutos. Adriano, estou acompanhando aqui. Grande abraço, fica com Deus aí, turma.
Valeu. Outro, Netão, outro. antes que você saia, eu queria que o Adriano desse um depoimento rápido aí sobre como foi a experiência dele no NefroExper Curitiba, né? Eu tive no NefroExper, meu primeiro foi na primeira edição, tive essa honra em Belo Horizonte, há cerca de 3 anos atrás, e é algo que nos vira a cabeça, a gente sai dali com novas ideias, com pensamentos sobre a vida pessoal e sobre a carreira. Adriano, o que você pode falar para as pessoas aí, para outros colegas, sobre o NefroExper? O que você achou do evento? Então, Flávio, eu já ouvia falar, né, há muito tempo do evento, mas por mais que eu ouvisse, por mais que eu estivesse ali vendo a programação na minha frente, eu não imaginava, né, como ia ser. E, cara, é o que você disse, é transformador, é inspirador, vale muito a pena. Brinquei com o Neto que vocês vão precisar de auditórios cada vez maiores, tá? Porque a tendência é que cresça, que vire uma bola de neve, cara, é sensacional, a experiência é sensacional, tanto quanto a parte técnica, né? Você poder sentar numa mesa com referências, né, na tua área para conversar sobre temas assim do dia a dia foi incrível, e assim como assistir também, ouvir sobre temas fora da caixa, né? Coisas que a gente não aprende na faculdade e nem sempre na vida também, então foi inesquecível, tá? O primeiro de vários que eu irei, com certeza. Muito bacana. Caramba, se a gente não entende o que é o NefroExpert, eu costumo dizer que por mais que eu explique, nada melhor do que participar de um, né? É um clima. A gente vai cada vez mais, a gente fez uma pesquisa aí com o nosso público e nós percebemos que, por exemplo, as pessoas querem escutar mais sobre temas fora da caixa, mas o NefroExpert é muito mais do que isso. Ele é uma energia diferente que mistura temas que são talvez mais comuns na vida do nefrologista, mas entregues de uma maneira diferente. E é o que você falou, né? Com pessoas ali que são grandes nomes na área, te mentorando e tirando aquela dúvida que eu costumo dizer que é aquilo que não está no livro, né? É aquilo que acontece dentro do consultório, aquele pulo do gato. Fora o grupo que a gente acaba montando, né, uma comunidade que conta aí com já algo em torno de 200 nefrologistas, e como bem diz meu amigo Luiz Cláudio, faz a galera atravessar o Brasil. Bem o diga lá, o maior cartão de milhagem desse país é de Luiz Cláudio e de Renata. Ouvi falar que vai rolar um cartão de crédito aí, NefroExpert, Visa ou Mastercard, um programa de milhas, né? Nós vamos transformar a NefroAcademy numa fintech. Valeu, Netão. Valeu, grande abraço, galera. Fiquem com Deus aí. Abraço, Neto. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. E aí, pessoal, o nosso super convidado de hoje, grande Adriano Alves, aí um grande baiano e já radicado no Maranhão há algum tempo. Adriano, prazer te ter aqui como convidado do NefroTalks. Esse bate-papo nosso já está prometido há algum tempo e acho que agora deu para a gente encaixar nossas agendas e ter o privilégio de ter aqui você conosco e compartilhar um pouco da tua vivência, do teu conhecimento. E a gente sempre começa aqui, eu sempre começo perguntando, antes do Technicase, antes da parte técnica, que você se apresente. Quem é o Adriano Alves? Quais são suas raízes? De onde é que você veio? Para onde é que você vai? Conta aí pra gente. Quem que é o Adriano? Tudo bem, tudo bem. Pois Adriano, como você bem disse, é um baiano importado, né, para o Maranhão. Então, me formei, Flávio, lá em Salvador em 2006, Escola Baiana de Medicina. No ano seguinte foi ano de Marinha. Daí, em seguida, veio Clínica Médica em Brasília. E logo na sequência veio São Luís do Maranhão. Quando eu cheguei aqui, me disseram, olha, daqui você não sai mais. Não acreditava, não conseguia enxergar isso acontecendo. E cá estou eu, 12 anos depois, cá estou eu, né? Aqui enraizado, cada vez mais enraizado em São Luís. Aí, cara, prazer estar aqui, hein, Flávio? Prazer estar aqui. Não foram poucas as tentativas, finalmente deu certo. E, cara, é isso. NefroTalks, NefroAcademy, cara, esse projeto é incrível. Muita gente boa já passou por aqui, muita coisa bacana já foi dita. E é isso, espero dar minha humilde contribuição, né, para esse projeto na altura que ele merece. Adriano, conta pra gente aí, entrando um pouco na parte profissional, como é que o que você faz hoje como nefrologista, suas áreas de atuação, o que você gosta de fazer, temas que você considera muito interessantes, a preceptoria da residência. Conta um pouquinho pra gente da tua atuação profissional, para que o pessoal conheça aí um pouco da tua atividade. Tudo bem, eu sou aquele nefroassistente raiz, viu, Flávio? Então, a minha prática, eu coordeno o serviço de nefrologia no Hospital Guarás, que é um hospital que pertence a uma empresa, né, da saúde suplementar. Eu sou parte do corpo clínico dos serviços de nefrologia do Hospital Carlos Macieira, hospital de alta complexidade do SUS aqui de São Luís.
Eu sou preceptor, né, há 8 anos da residência de clínica médica, né, da Secretaria de Saúde do Estado, e mais recentemente, com muito orgulho, né, membro do time Nefroclínicas de São Luís. Tá de bom tamanho, né? Ah, isso aí você tem muita história para contar. Os residentes aí te adoram, teu modo de lecionar e de passar as informações aí, especialmente de distúrbios hidroeletrolíticos, parte tubular da função do rim e outras coisas mais que você é cientista nisso e gosta muito de passar essa parte, né, Adriano? E por isso a gente escolheu um tema em conjunto. Adriano, vamos falar de quê? Vamos falar de hipercalemia, tem coisa nova, acho que vale a pena a gente comentar, vai ter muito residente, vai dar para a gente comentar muita coisa sobre a questão da hipercalemia. E aí, conta para a gente começar o nosso bate-papo, como é que você definiria a importância da hipercalemia para a gente que é nefrologista, para qualquer médico clínico? Tudo bem. Hipercalemia está beirando ser um problema quase que de saúde pública, né, Flávio? Porque é isso, não é só para o nefrologista, não. Você pode estar trabalhando com doente crítico numa terapia intensiva ou no doente grave, né, num serviço de pronto atendimento, ou na enfermaria, ou, enfim, onde tem um IEC, onde tem um BRA, tem risco de hipercalemia. Então, tem uma da maior relevância, e acho que por isso tanta gente se interessou em assistir. Muito bacana. E aí vamos entrar um pouquinho na definição aí da própria hipercalemia. O Cadigo tem um bloco que fala só sobre isso, e um pouquinho sobre a questão da fisiologia, homeostase e balanço de potássio. O que você nos diria aí para as pessoas que estão nos assistindo, para que a gente relembre um pouquinho dessa parte fisiológica e a gente adentre depois em outras etapas aí da nossa conversa. Tudo bem. Bom você fazer essa pergunta agora, né? Porque se você pergunta isso há 3, 4 anos atrás, eu lhe diria, Flávio, eu não sei. Porque você olha um estudo americano, hipercalemia potássio acima de 5,5. Se pega um sueco, é acima de 5. Chegou num extremo, tem um estudo suíço, né, foi feito lá num pronto atendimento na Suíça, em que hipercalemia foi considerado potássio acima de 4,7, Flávio. Então, como o Cadigo bem coloca, né, não se sabia muito bem o que era hipercalemia. Então, foi muito bem-vinda essa última publicação, na data de 2020, salvo engano, em que hipercalemia ficou definida não só com base nos números, nos níveis séricos, mas também na presença de alterações eletrocardiográficas que a gente possa acreditar ao distúrbio. Então, segundo o Cadigo, na presença de qualquer alteração eletrocardiográfica, quer seja aplicação de onda T, achatamento de onda P, alargamento de QRS, que seja, né, um potássio entre 5 e 5,9 já é considerado hipercalemia moderada, ou seja, não existe hipercalemia leve com alteração eletrocardiográfica, né? Ao passo que o potássio acima de 6 já é considerado hipercalemia grave. Já na ausência de alterações eletrocardiográficas, entre 5 e 5,5, entre 5 e 6, perdão, hipercalemia leve, 6, 6,5 moderada, acima de 6,5, hipercalemia grave. Então, em termos de definição, é o que tem se usado, né, ultimamente. E você falou sobre a homeostase de potássio, é isso, Flávio, é importante, né? Eu sempre converso isso com os residentes. Há quem tenha facilidade em decorar os capítulos de livro, há quem curta memorizar algoritmo, isso não funciona tão bem para mim, cada um tem sua forma no final das contas, né? Mas a mim agrada muito mais entender a fisiologia, né? E nela buscar as respostas, quer seja como é que diz, hipóteses diagnósticas, opções terapêuticas, enfim. Então, vamos conversar um pouquinho mesmo sobre a homeostase de potássio, sobre fisiologia de potássio. Então é o seguinte, em média a gente tem mais ou menos 50 mex/quilo de potássio no organismo, né? Isso corresponde a mais ou menos 3.000, 3.500 mex, tá? Em média. A grande parte disso, 98%, está estocado no ambiente intracelular, né? Com destaque para o tecido muscular esquelético, que guarda ali 70% desse montante. E os 2% restantes ficam circulando na corrente sanguínea, né? E aqui no Ocidente, a gente tem uma dieta que nos proporciona um aporte médio de 50 a 100 mex de potássio por dia. Então, com o objetivo de manter a homeostase, de manter o equilíbrio, né, o organismo precisa, de alguma forma, lidar com essa sobrecarga e com eventuais perdas não programadas, né? E é para isso que ele lança a mão de 2 frentes, né, o balanço interno e balanço externo. Como balanço interno, se eu estiver me alongando, você me interrompe, tá? Se deixar Fica aqui, tranquilo. a gente vai, viu? Fica tranquilo. Pois bem, como balanço interno, a gente entende que é um cabo de guerra, Flávio. Tá? De um lado, são forças tentando internalizar potássio na célula, né? De outro lado, outras tentando tirá-lo de lá. Então, se a gente fosse escalar, né, no time que
põe potássio para dentro da célula, né, estariam jogando insulina, né, estímulo beta-2 adrenérgico, hormônios tireoidianos e alcalose metabólica. Tá? Detalhe é que tanto insulina como estímulo beta, né, fazem isso estimulando uma bomba que é só de potássio, a TPase, ao passo que o hormônio tireoidiano aumenta a expressão dela na membrana. E eu vou deixar um asterisco aqui, tá, em sódio, potássio, ATPase, porque já já a gente volta até para falar um pouco mais da importância dessa estrutura. E muito bem, e extraindo potássio, né, da célula, né, jogando nesse time, estão o bloqueio beta-2 adrenérgico não seletivo, como que acontece quando a gente usa um propranolol, o labetalol, por exemplo, acidose metabólica, insuficiência, né, insulínica, hiperglicemia ou qualquer outra situação, Flávio, que resulte no aumento de osmolaridade ou de tonicidade no ambiente extracelular, tá? Exercício físico e lise celular. Tá? E só voltando aqui ao asterisco, né, falando de sódio, potássio, TPase, eu brinco o seguinte: se a gente estivesse falando aqui do Oscar, né, a cerimônia do Oscar da hipercalemia, né, com certeza você não tem dúvida que quem ganharia estatueta na categoria fisiologia era sódio, potássio, TPase. Cara, como é que uma estrutura tão pequena, tão simples, né, consegue fazer tanto? Né? Só relembrando, eu sei que tem residentes ouvindo e tudo mais, mas essa estrutura, às custas de um mísero ATP, tira 3 sódios de dentro da célula, devolve 2 potássios. Ou seja, com gasto mínimo de energia, ela consegue criar 2 gradientes, né? Tanto de concentração quanto um eletroquímico. Né? E isso é simplesmente fundamental, né, para a função do sistema tubular, porque essa é a força motriz, né, por trás da absorção de sódio e de tudo que o segue, né, em todo o sistema tubular. Né? Daqueles 170 litros que a gente filtra por dia, né, a grande parte daquilo não vira urina graças à ação dessa simples estrutura. Né? E não é só lá que ela está, na verdade, é uma bomba que está presente em praticamente todas as células do organismo, e só para citar, no neurônio, né, a partir do momento que ela consegue manter potássio dentro e sódio fora, essa bomba simplesmente proporciona o potencial de repouso da membrana, ou seja, a gente só conduz estímulo elétrico graças ao funcionamento dela. Tá? E é isso, em termos de balanço interno seria mais ou menos isso, né? E já em termos de balanço externo, basicamente o organismo precisa se livrar do excesso, como eu já disse, né? E para isso ele conta com 2 ferramentas. A primeira, a função renal, né? O grande protagonista, 90% do potássio excretado sai por via urinária, 10% pelo trato gastrointestinal. Né? Sendo que em situações em que o paciente vai perdendo função renal, o trato gastrointestinal acaba ganhando alguma importância, mas muito distante do que o rim é capaz de fazer. Então, em síntese, é isso. Depois acho que a gente pode esmiuçar um pouco mais essa fisiologia tubular, se for do interesse. Tá? Não, show de bola. Acho que o resumo foi sensacional. Pessoal, quem tiver dúvidas aí ao longo da nossa conversa, podem escrever aí que a gente vai respondendo e vai conversando sobre o tema. E aí, Adriana, a gente tem uma situação no nosso contexto hoje, que a gente já fala muito de nefrocárdio metabólico, que é esse contexto metabólico de doenças que a gente tem, de diabetes, de insuficiência cardíaca, de pressão alta, de doença renal crônica, e a gente vê que esses pacientes têm, nessas situações, um risco bem maior de hipercalemia, né? Como é que você vê essa situação desse risco muito aumentado desses pacientes com relação à população em geral? Exatamente. Né? Se a gente fosse elencar aqui os maiores fatores de risco, né, de longe, doença renal crônica estaria, né, entre as campeãs, doença cardíaca, hipertensão, diabetes. Ou seja, a gente tem como fatores de risco não só patologias, né, propriamente ditas, mas como também uma série de drogas, né, que são utilizadas para tratá-las. Né, e aí entram, né, toda essa enxurrada, né, de medicamentos, né, que a gente tanto tem usado, como IECAS, BRAS, enfim, e tantos outros mais. Né. E é isso, à medida que eles interferem na fisiologia, né, do sistema renina-angiotensina, né, que é outro protagonista nessa história, né, eles acabam proporcionando, né, facilitando o acúmulo de potássio. Isso aí, pessoal, a gente tem alguns dados que são, de fato, impressionantes. Com relação à doença renal, esse risco de hipercalemia ele é progressivo com o avançar do estágio da doença renal crônica, de modo que na doença renal crônica, estágio 4 e 5 não dialítica, a gente tem um risco ali de até 40%, 50% de episódios de hipercalemia nessa situação. Para quem é dialítico, a gente tem um risco até de 25%
de hipercalemia naqueles que fazem diálise peritoneal, hemodiálise, por exemplo. E há uma situação que chama atenção, especialmente naquele indivíduo, no intervalo dialítico, interdialítico mais longo, que acontece aos fins de semana, quando esses pacientes, ao invés de dialisarem em 48 horas de intervalo, vão dialisar a cada 72. Então, isso confere um maior risco de hipercar nesse tipo de situação. E também a gente tem estudos mostrando um maior risco de óbito nesse terceiro dia sem diálise. Então, isso chama muito a atenção para a gente e liga um sinal de alerta para que a gente tenha um cuidado maior nesse tipo de situação, nessa avaliação desse potássio pré-diálise da primeira sessão da semana, né, Adri? Pois é, para quem é nefrologista ou quem participa de plantão de diálise, plantão de segunda a terça-feira, o paciente vem na cadeira de roda, né, você já sabe o que esperar, corre com ele porque é bronca, né? E é isso, já pincelando, é isso, né? Quando o paciente tem hipercalemia, né, a membrana, né, ela fica permanentemente no estágio despolarizado, ela não repolariza, isso, né, no nível muscular induz a fraqueza muscular e tudo mais, até paralisia, né? Então, daí essa brincadeira. Né? E pior que acontece, né, Flávio? Acontece, é frequente mesmo. Eu tenho um caso que foi muito marcante na minha vida como residente, estava de plantão no servidor estadual de São Paulo, um pouco mais de 10 anos atrás, né? Chega um paciente da diálise com bradicardia, chama o eletro clássico, vamos para o gluconato. Cara, ligamos na tomada ali depois do gluconato, sem nenhuma gasometria na mão, só com sinal eletrocardiográfico e história clínica. Então, pessoal, história clínica é muito importante. Nesse caso, eu já conheci o paciente, já vi que ele chegou hipotenso, sudoreico, já vi o monitor, nem precisei de exame. Já fui fazendo ali a terapia de forma basicamente empírica com a peça do quebra-cabeça que eu tinha e depois eu fui completar esse quebra-cabeça com mais calma, né? Então, doença renal crônica eu acho que é o modelo clássico de maior risco de hipercalemia, sem esquecer daqueles que são diabéticos, que têm um risco maior, em torno ali de 20%, e também quadros de insuficiência cardíaca. E, claro, a gente quer tratar ICC, a gente quer otimizar essa terapia, como a Adriana muito bem disse. Nessa terapia, a gente vai usar várias medicações que interferem nessa questão fisiopatológica dessa questão, levando ao maior risco desse tipo de situação, e por isso o cuidado muito importante que a gente tem que ter para que a gente evite esses desfechos negativos. Até porque, né, Adriana, a gente tem alguns estudos mostrando a recorrência desse problema quando o paciente tem um episódio, ele tende a ter outros se a gente não conseguir manejar isso da melhor forma. E qual que é o problema? O paciente teve um episódio de hipercalemia, vou suspender a medicação que melhora a sobrevida da saúde cardiovascular, que protege o rim, a reduzir proteinúria, a preservar essa função renal a médio e longo prazo. E hoje a gente tem guidelines aí muito claros e a gente só vai suspender esses medicamentos que fazem muito bem para a proteção desse paciente quando a gente não tiver outra saída. E o que acontece muitas das vezes? O paciente chega no pronto-socorro, o medicamento é suspenso e depois há um receio de reintroduzir essas medicações a nível ambulatorial. Fala um pouquinho dessa tua experiência, o que você enxerga nesse sentido, Adriano, do receio de voltar com a medicação depois de um episódio de hipercar? Procede e muito, Flávio, e muito. Inclusive, sempre que é possível, né, eu tento essa reintrodução com um paciente ainda internado. Ainda que isso custe ali mais 24, 48 horas de internação, tá? Porque isso depende muito também de hábitos de dieta e tudo mais. Nem sempre a gente conta com a melhor compreensão do nosso paciente, com a melhor adesão do paciente às orientações dietéticas e tudo mais. Então, é de fato um risco, né, durante uma reintrodução de uma medicação dessas, né, que pode provocar, né, pode predispor o paciente a uma hipercalemia, né, liberá-lo e perder segmento, né, realmente arriscado. Então é isso, eu me sinto mais seguro, né, fazendo isso com o paciente internado ou simplesmente orientando o paciente e fazendo em esquema de hospital-dia, né, também funciona bem. Rodrigo, uma coisa muito importante que a gente tem é, na parte do diagnóstico, a gente diferenciar uma pseudo-hipercalemia, uma situação aguda e uma situação crônica. O que você usa aí de mapa mental nesse tipo de situação para facilitar o teu raciocínio? Perfeito. Tudo começa com a fisiologia, né, Flávio? Então, é isso, entender que tipo de situação pode predispor, né, a pseudo-hipercalemia. Fica claro que não é uma patologia intrínseca ao paciente que vai levar ele a acumular potássio, não. É um fator externo, né, que vai provocar isso. Então, em parte, esses fatores estão ligados à coleta, né, da amostra, né, onde vai ser dosado o potássio,
em parte em condições principalmente hematológicas que estão ligadas à hipercalemia, pseudohipercalemia, na verdade, né? Então, é importante estar atento à forma com que o sangue é coletado, né? Eu disse agora há pouco, né? Atividade física, a contração muscular expulsa potássio do intracelular, e embora a gente tenda a subestimar o poder disso, bom, isso pode ser, o efeito pode não ser tão pequeno assim, tá? Então é importante que a coleta seja feita com o paciente em repouso. Lembra aquele hábito antigo de garrotear com a borracha de antes? Você ainda se garroteia, mas agora por um período curto, né? Em parte acho que é por conta disso. Então, de garrotear, de pedir para o paciente apertar a mão e tudo mais, e tem gente que já está tenso, preocupado e tudo mais, isso pode fazer com que o potássio seja aumentado. E é isso, para pensar nessas possibilidades, ou estando presente, né, no momento da coleta, o que nem sempre é fácil, ou então quando há uma incongruência, assim, uma surpresa muito grande, Flávio, tá? Uma distância muito grande entre história, exame físico e demais exames complementares e um resultado de potássio isolado. Né? Acho que essa seria a principal pista. E já para os doentes hematológicos, né, que cursam com trombocitose ou uma leucocitose mais extrema, é lembrar que plaqueta, quando se agrega, libera potássio. Tá? Então, isso é questão até, já que a gente está falando com residentes aqui, questão relativamente frequente em provas, né? Um potássio super elevado, 6, 7, 8 que seja, né? Na ausência de alterações eletrocardiográficas, tem que fazer pensar, né, em pseudohipercalemia, em especial, né, quando se trata de um doente desses, né, com um quadro qualquer que leve a trombocitose. Tá? A solução para isso, primeiro tem que pensar, né, na possibilidade, e diante dela, a saída é dosar o potássio não sérico, mas sim plasmático, né? Um anticoagulante lá presente no tubo para evitar essa coagulação, né? E, portanto, essa liberação de potássio. Né? Já com processos que levem a grandes leucocitoses, é um pouco diferente, né? A leucócito não se agrega, mas é por conta de alto turnover celular. Então, no final das contas, Flávio, é isso. É entender que situações podem predispor o paciente a uma pseudohipercalemia, né? E coletar uma boa história, examinar, enfim, ter um bom exame físico, né? E saber ligar as peças, né? Saber conectar tudo. Show de bola. Então, isso é um mapa mental que foi muito interessante, você ter exposto dessa forma, Adriano. E aí a gente entra para diferenciar hipercar aguda e hipercar crônica. E, claro, a história clínica vai nos dizer o que é agudo, o que é crônico, você vai ver o histórico daquele paciente, as medicações que estão em uso, se houve ou não recorrência, para a gente, a partir daí, traçar as medidas terapêuticas. E aí, já que tem muito aí residente, pessoal da clínica médica está assistindo, vamos falar um pouquinho do manejo da hipercalemia aguda no pronto-socorro. Quais são as medicações de eleição, o que a gente vai querer ver no eletro, e a partir daí selecionar os steps de tratamento. Excelente, excelente. Primeiro passo, então, excluída, né, a pseudohipercalemia, a gente está diante, então, de um distúrbio verdadeiro, estratificar aqueles pacientes que guardam maior gravidade. Né, e são justamente aqueles que têm potássio acima de 6,5, né, ou que têm uma alteração eletrocardiográfica, que a gente possa acreditar a hipercalemia. Né, desde uma articulação de onda T, só citando novamente, o achatamento da onda P, alargamento de intervalo PR, alargamento de QRS até o grau mais extremo, que seria o ritmo sinusoidal. Tá? Então, esses pacientes a gente precisa conduzir com mais brevidade, tá? Justamente porque eles guardam mais gravidade. E com medicações de escolha, a gente vai separar isso aqui em duas partes. Primeiro, considerando que uma arritmia maligna seria a complicação mais temida, Flávio, fundamental, a partir do momento do diagnóstico, é se tentar estabilizar a membrana. Tá? E a gente faz isso usando cálcio. Tá? O cálcio ele tem o poder de devolver a membrana ao potencial de repouso. Tá? Então a gente tem, para isso, basicamente duas opções no mercado, né? Gluconato e cloreto de cálcio. Elas são equivalentes, a diferença é que o cloreto ele contém uma concentração maior de potássio que o gluconato, cerca de 3 vezes mais. É bom por um lado porque torna ele mais biodisponível, mas por outro aumenta muito o risco de necrose tecidual. Isso acaba afastando, né, ele de muita gente. Eu particularmente não tenho experiência com cloreto. Minha prática é 100% com gluconato de cálcio. Minha também. E aí a gente usa diluindo, né, uma ampola em 100 ml, uma ampola de gluconato a 10% em 100 ml de soro fisiológico, infundindo isso de forma rápida, em 2 a 5 minutos. Tá? O detalhe é que a ação é rápida,
dentro de 1 a 3 minutos já se espera ver algum efeito. Em compensação, a duração também é curta. Tá? Então, em cerca de 5 a 10 minutos o efeito já se desfaz. Tá? E em se usando o gluconato, inclusive por conta disso, é válido, diante do insucesso na primeira tentativa, repetir a dosagem, a infusão, né, até que se desfaça a alteração eletrocardiográfica ou que se consiga adotar um tratamento mais definitivo, como seria a hemodiálise. Né? Então, o primeiro passo, estou diante de uma hipercalemia verdadeira, estratifiquei o paciente, entendi que se trata de um caso mais grave, tem alteração de eletro, preciso estabilizar essa membrana, caso contrário eu vou perder meu paciente. Primeiro ponto. Em seguida, Flávio, a gente tem as duas opções. Né? A gente pode internalizar potássio, tá? Ou promover a sua excreção. Tá? E num primeiro momento, tá? Entendendo ali um pouco da cinética das opções que a gente tem, é interessante que se tente o shift celular de potássio a princípio. Tá? E para isso a gente vai contar com a insulina, tá? Com o estímulo de insulina e o estímulo beta-2 agonista. Tá? Insulina pura, a gente sabe, carrega um risco muito grande de hipoglicemia, por isso a gente usa o que é chamada, na verdade, solução polarizante. Tá? Sendo que, por uma questão cultural, né? Pelo menos falo da minha parte, né? Eu costumo diluir, Flávio, 100 ml de glicose 50%, tá? Põe ali num frasco, adiciono 10 unidades de insulina regular e deixo isso correr de forma rápida em 10 a 20 minutos. Mas o próprio Cadigo, que a gente mencionou anteriormente, trouxe um estudo que, embora pequeno, né, traz um insight interessante, que se a gente usa metade da dose, tanto, né, da glicose quanto da insulina, a gente pode alcançar o mesmo efeito, né, no entanto, expondo o paciente a um risco menor de hipoglicemia. Tá? Então, de repente, algo que a gente pode até passar a adotar, né, na prática, usar 5 unidades ao invés das 10, tá? Uma boa ideia. E reza a lenda também que quando a glicemia está acima dos 200, a gente tem liberdade para tentar só a insulina, mas é isso. Eu já tive por algumas vezes, que limitar minhas medidas, né, por conta de hipoglicemia. Então, eu particularmente não adoto essa prática. Tá? Pois bem, o outro estímulo que a gente pode utilizar é o beta-2 agonista. Tá? Tradicionalmente, a nebulização com fenoterol, lembrando, o Berotec foi descontinuado, mas o fenoterol, né, a formulação genérica continua, tá, disponível. Ou ainda, quando não for o caso, a gente pode usar também salbutamol. Tá? Lembrando, os dois têm o mesmo perfil de ação, né? Ambos são beta-2 agonistas, têm a mesma concentração de solução, inclusive. O detalhe, Flávio, é que existe diferença, né? Primeiro, existe diferença entre eles. O fenoterol ele acaba se mostrando mais específico, né, para essa finalidade. O salbutamol tem mais relação com tremores, com taquicardia, enfim. Tá? E o outro ponto é que, pelo menos é o que vejo, acaba se utilizando uma dose muito inferior à que é indicada. Tá? A gente meio que importa aquele conhecimento que a gente traz do tratamento de uma crise asmática, né, em que a gente usa ali 10 gotas de Berotec, aí já achando que está fazendo muita coisa e tudo mais, sendo que isso corresponde a cerca de 2,5 miligramas, tá, de fenoterol ou de salbutamol, quando na verdade a dose indicada é de 10 a 20 miligramas. Veja você, então, a gente teria que usar entre 40 e 80 gotas numa nebulização para alcançar esse efeito. Tá? E outro ponto interessante é que, aparentemente, esses dois efeitos são sinérgicos. Vale a pena lançar a mão, né, dos dois ao mesmo tempo. Tá? E, bom, antes que alguém pergunte, né, vocês podem estar pensando, e o bicarbonato de sódio? Porque, de certa forma, né, a alcalose tende a internalizar potássio, e aí? Na prática, a gente vai reservar o bicarbonato única e exclusivamente para situações de hipercalemia que tenham como pano de fundo uma acidose metabólica, de preferência, Flávio, hiperclorêmica, tá? Ou que seja de ion gap alto, mas que esteja nos extremos, né, de pH ou de bicarbonato. Caso contrário, usar bicarbonato como rotina para induzir shift, para reduzir calemia, não funciona. Para um primeiro momento, essas seriam as principais opções. Tá? E para o segundo, porque para o primeiro momento? Justamente por isso, são drogas, são medidas que têm um início de ação rápido.
né? Cerca de 30 a 60 minutos você já está experimentando os efeitos. Tá? Enquanto as outras medidas, né, que visam retirar o excesso de potássio do corpo, elas tardam um pouco mais para funcionar. Né? E a gente pode fazer isso basicamente de 3 formas. Tá? Pela urina, entre aspas, tá? Pelas fezes e por esgoto, né? Usando diálise, né? A gente pode falar assim. Sendo que tem um ponto que é interessante, né? A gente, com um mínimo de noção de fisiologia, a gente entende que usando um diurético de alça, que seja um tiazídico, a gente consegue induzir, né, caliurese, perda de potássio na urina. A questão, Flávio, é que a gente faz isso, claro, mas muito mais com base em plausibilidade biológica, ou seja, faz muito sentido usar, né, por conta do conhecimento que a gente tem de fisiologia, do que por evidências clínicas propriamente ditas. Não há tanto estudo, né, nesse sentido. E, assim, eu preciso deixar somente uma sugestão, tá, que é a seguinte. Ao usar um diurético de alça, né, a gente precisa tomar cuidado para não induzir o paciente a um estado de hipovolemia, tá, porque isso, por sua vez, levaria o paciente, colocaria o rim ali à beira de uma insuficiência renal pré-renal, e com isso reduziria a capacidade dele de excretar potássio, ou seja, seria um tiro no pé. Então, quando a gente for lançar mão de furosemida, que seja, né, para aqueles pacientes que estão hipervolêmicos, né, ou, se não for o caso, a gente pode até se dar ao luxo de infundir uma alíquota, né, de solução salina, né, para só depois usar o diurético. E nesse caso é isso, considerando que a ideia não é necessariamente bater em volemia, tá? A gente usa aí uma dose de pequena a moderada, 20 a 40 miligramas de furosemida intravenosa está de excelente tamanho. Tá? E, bom, já falando das possibilidades de perdas fecais, bom, a gente podia colocar um asterisco aí, porque eu acho que essa é a grande vedete, né, dessa conversa, né? Tem sido uma das áreas dentro dos estudos eletrolíticos que mais tem avançado. A gente está super ansioso, esperançoso, né, de começar a usar essas novas ferramentas. Né? Depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. E só para não deixar de citar, quando nada funciona, quem resolve é a diálise. Né? E considerando aí as possibilidades entre peritoneal e hemodiálise, a hemo tem um potencial maior de extração de potássio. E só um asterisco também, já lhe passo a palavra. Sei que estou me estendendo aqui, pera lá. Mas palavra sua. Não posso deixar de citar o seguinte. Existe um risco, e a gente tem que estar atento a isso, né? Quando se abusa, no bom sentido, viu? Mas de medidas que promovam shift intracelular de potássio, né? De beta-2 adenético, no caso, ou solução polarizante, enfim, e em seguida a diálise, né? Existe um risco, né, de que haja um rebote de hipercalemia depois, né? Porque a gente precisa lembrar que diálise remove muito bem o potássio que está circulando, não necessariamente aquele que está aprisionado na célula. Tá? Então vamos ter cuidado com isso. Se for o caso, é interessante dosar um potássio aí 2, 3 horas pós-diálise para não correr esse risco. Isso, aí faz sentido nesse caso, tirei uma paciente do risco. Não adianta encher de medicações que fazem shift, esconder todo o potássio debaixo do tapete e entrar com a diálise. Deixa um pouquinho lá no extracelular para a diálise poder trabalhar nessa região e fazer essa limpeza aí da melhor forma possível. Né? Isso nos traz uma segurança muito boa. Adriano, muito bacana esse teu mapa mental no manejo agudo da hipercalemia. E agora a gente vai para outra caixa. A gente vai para a caixa do manejo crônico. Esse paciente que a gente tirou da crise e agora a gente tem aí para manejar IECAS, BRAS, o que a gente consegue fazer para controlar melhor esse potássio a nível ambulatorial, médio e longo prazo, de modo que a gente previna recorrências, internações e a gente reduz o risco também de morte desse paciente. Você falou muito bem do diurético, né? O diurético é algo que a gente pode lançar mão nesse sentido, né? De um uso crônico, o paciente tem insuficiência cardíaca, que já tem algum grau de doença renal crônica, para ajudar a espoliar esse potássio, a gente trazer um controle melhor. A gente também tem na doença renal crônica um próprio grau de acidose que a gente pode avaliar e checar uma possível reposição de bicarbonato via oral para que a gente corrija também um pouco dessa acidose. E uma situação que a gente tem e que é muito importante que a gente comente é a respeito dos quelantes que a gente tem a nível intestinal, da importância que eles têm e qual o avanço que a gente teve recentemente na segurança desses quelantes, alguns estudos que a gente trouxe recentemente e que ainda não temos medicações no Brasil, mas que estão por chegar uma nova opção aí para a gente trazer uma maior segurança para esses pacientes. Vamos lá para
para o manejo da hipercar crônica. E eu começo com uma pergunta. Dieta, como é que a gente vai orientar para o nosso paciente? Como é que o nutricionista vai nos ajudar? O que você acha dessa opção? Excelente. Foi uma pergunta, inclusive, aí do nosso querido Humberto Feitosa. Tudo bem. Muito bem colocado, né? Então a gente sai da caixa da hipercalemia aguda, né? Em que a gente vai dar preferência, vai dar prioridade às medidas de internalização de potássio, de shift celular, né? E vai para uma situação de risco de hipercalemia, né? E de necessidade de controle no médio e longo prazo. E aí a gente vai precisar lançar a mão muito mais das medidas relacionadas ao balanço externo de potássio. Ou seja, em outras palavras, as recomendações dietéticas vão ser fundamentais, já já a gente fala mais um pouco sobre isso, assim como o uso, né, das medidas que visam espoliar potássio, quer seja por via urinária, quer seja por via fecal. Dieta é fundamental, a gente pode falar aqui em números, mas é muito, assim, eu vejo como indispensável, Flávio, indispensável, ainda mais de um paciente de alto risco, uma avaliação e acompanhamento pela nutrição. Tá? A gente pode falar aqui de números, né, restringir a 2 becks, a 1 beck por quilo, de potássio por dia e tudo mais, mas na prática, o risco de escapar alguma fonte oculta de potássio é muito grande. Então, se o paciente, repito, tem alto risco, prefiro que ele passe por uma avaliação com o nutricionista. Né? O que adianto, né, em especial para os dialíticos, né, são aqueles cuidados com as fontes mais ricas e comuns de potássio, né, no dia a dia, que são as frutas. Tá? Dentre elas, aí a gente destaca, né, a banana, com exceção da banana maçã, essa a gente permite ali 1 vez ou 2 por semana, tá? Uvas, laranjas, tá? E coco, água de coco. Né? Com exceção disso, alimentos que contenham conservantes e tudo mais, a gente tem que citar também. Tá? E já com relação às medidas que visam espoliar potássio, a gente já falou um pouco sobre diurético, a ideia segue mais ou menos a mesma, né? A grande revolução que a gente está vendo nesse campo é justamente no surgimento de novas resinas. Né? Por quê? Assim, fazendo um breve histórico, né? A gente ganhava a nossa primeira Copa, 58, imagine, foi quando surgiu o poliestireno sulfonato, tanto de cálcio, né, que é o mais utilizado por aqui, quanto de sódio, que é usado lá por cima, lá pelos Estados Unidos e Europa. Então, a princípio, a droga que, bom, funcionava, né, uma resina que troca basicamente potássio por cálcio, né, na luz intestinal, tem sim alguma eficácia, né? E aí, por conta do fato de que a exigência, né, por parte do FDA, que é aquele órgão de regulação americano, a Anvisa deles, né, para aprovar drogas, como é que diz? Eles passaram a exigir estudos, né, evidências, a partir do ano de 62. Ou seja, né, o velho e bom Sorcar acabou escapando desse crivo do FDA, né, e sendo usado amplamente, né, por muitos anos. Até que em 2009 veio um alerta por parte do próprio FDA, né, para o risco de necrose colônica, né, de perfuração intestinal com o uso dessa droga. Isso acendeu literalmente o sinal vermelho, né, com base nisso a gente passou a olhar com muito mais reticência para essa droga. Não é que ela saiu de vez assim do mercado, mas isso, a gente começou a olhar ela contra os olhos. Difícil encontrar, Flávio, e quando encontra, difícil usar. Né? Assim, para quem já utilizou, disse que eu nunca tomei, tá? Nunca experimentei, mas que o gosto é terrível, tá? Induz assim, constipação num grau tão grande que antigamente a gente diluía em manitol. A última vez que eu usei Sorcal, estou parando para lembrar, cara, foi durante a minha residência. Aqueles pacientes renal crônicos dialíticos, assim, com falência de acesso, em que você está esperando, na época não tinha essa facilidade de radiointervenção e tudo mais. Né? Então me lembro de, nesse contexto, usar Sorcal diluído em manitol, né, para induzir. Olha que coisa. Pois bem, depois de um tempo se viu que justamente essa diluição poderia estar aumentada a um risco maior de necrose, de perfuração, e com base nisso ela caiu em desuso. Né? E foi bem, pois bem, foi assim, depois de muitos anos, né, depois desse alerta, né, que aconteceu em 2009, somente em 2015, né, foi que surgiu o Patiromer. O Patiromer, não sei nem como se pronuncia, né? Mas uma resina, um polímero, que também não é reabsorvido, que troca também sódio por cálcio, mas que tinha um perfil de efeitos colaterais muito mais favorável. Né? Assim, considerando os estudos que foram feitos, somando aí os principais trials, você tem aí mais ou menos 700, 800 pacientes já testados, e os principais efeitos colaterais foram constipação e hipomagnesemia.
né? Ou seja, nada comparado à perfuração de colo, né, que se tinha lá com o Sorcal. Né? E assim, nem tudo são flores. Né? Primeiro porque não chegou para a gente ainda. Né? E nos Estados Unidos e Europa já é realidade, mas para a gente ainda não. Segundo que o início de ação não é tão precoce assim, ele leva aí cerca de 4 a 6 horas para começar a funcionar. E outra que ele tem um defeito, né, que o Sorcal também tinha. Né? O Sorcal acabava interferindo com a absorção de várias drogas. Tá? Então, tanto que existe a recomendação de quando fosse usar, né, que se espace, né, que se dê um intervalo de 3 horas antes e 3 horas depois para o indivíduo poder receber alguma medicação por via oral. Se você for parar assim, em termos práticos, isso é praticamente inviável. Né? Pois bem, o patilomer tem uma desvantagem semelhante, porque interfere também com algumas drogas, né? Mas, assim, de modo geral, já foi um senhor avanço, né, no campo do tratamento da hipercalemia. Até que, Flávio, mais recentemente, 3 anos depois de 2018, né, surgiu nossa, acho que praticamente o pote do fim de ouro no fim do arco-íris da gente, que é o ciclosilicato de sódio e zircônio. Tá? Tem nome comercial, Lokelma, esse que, até onde sei, né, Flávio, está prestes a chegar. Prestes a chegar aí no Brasil, acredito que até ano que vem a gente vai ter disponível para uso, né? Espetáculo, espetáculo. Porque, além de mais palatável, além de não ser também reabsorvido nem nada, ele tem um poder de quelância de potássio em tese maior, tá, do que as resinas anteriores. Ele tem uma vantagem muito grande, que é o início de ação mais curto. Ou seja... 1 a 2 horas, já está agindo. Exatamente. Passou batido ali, mas quando a gente falou de manejo de hipercalemia aguda, eu coloquei mais um asterisco ali, era para citar isso. Né? Acho que está para chegar um dia, e não creio que vai demorar, que a gente vai começar a usar o Lokelma, né? O silicato, para quelar potássio num contexto de hipercalemia aguda. Isso é sensacional. Né? Sensacional. E falando também de perfil de segurança, muito mais favorável. Né? O único assim, evento adverso, evento colateral, foi observado com um pouco mais de frequência, foi edema, né? Porque há uma carga de sódio ali que não pode ser ignorada, mas é isso, a gente está super esperançoso. Curioso até, Flávio, porque é uma droga mais nova, mas olhando os trials aí, você tem mais de 2.000 pacientes, né? Embora seja o irmão caçula, né, das resinas, né, já foi muito mais testada, mais estudada, então a gente não vê a hora que ela chegue, né, para a gente no mercado. O grande, acho que, para fazer assim, às vezes, a vez de advogado do diabo aqui, acho que custo vai ser um limitante, né, para o uso. Não sei se é parte dos planos do SUS disponibilizar ele, né, para o paciente que a gente atende no serviço público. Acho que vai ser uma esteira, né? Até que seja disponibilizada aí pelo SUS. A gente vai primeiro, claro, usar aí de modo particular, até que chegue aí mais à frente numa situação de consulta pública e seja... também pode ser utilizado pelo SUS. E aí, pessoal, faça um lembrete que as evidências do Lokelma, do ciclosilicato de zircônio, que o Adriano falou muito bem, são bem robustas. A gente tem estudos aí como o Harmonize Trial em pacientes com doença renal crônica, um estudo de 1 ano, onde a gente foi possível controlar esse potássio de modo seguro, né? Sem grandes efeitos colaterais, como o Adriano muito bem comentou, cerca de 5% tiveram edema e também hipocalemia, cerca de 4%, salvo engano. E uma medicação segura, ele vem em envelopes, no caso do ciclosilicato de zircônio, envelopes de 5 gramas, você faz uma dose de ataque ali, inicial até de 10 gramas 3 vezes ao dia, e depois você reduz essa dose, você vai titular essa dose de acordo com a evolução do teu paciente, podendo utilizar aí, geralmente, em média, para aquele paciente que não tem doença renal crônica e precisa, pode usar 5 gramas ao dia, por exemplo. Para aquele paciente que tem doença renal crônica e está em diálise, pode usar 5 gramas naquele terceiro dia, no maior intervalo interdialítico, ou naquele dia que ele não tem diálise, de modo que você dilui esse pozinho em 50 ml de água, 45 ml de água, não vai ter um volume muito grande para tomar essa medicação, e é uma medicação que a evidência científica nos mostra que é segura, usando já 1 ano de acompanhamento desses pacientes, e aí na Europa, em outros países, os pacientes já estão utilizando essa medicação no seu dia a dia, e eu acho que vai ser um ganho para os nossos pacientes quando a gente tiver acesso a essa medicação por aqui, e segundo os representantes, vai ser em breve, já está aí no processo de lançamento da medicação, nos simpósios, com aulas e tudo mais, então acredito que essa ferramenta vai nos ajudar bem, não é isso, Adriano?
Nossa, tomara, a gente não vê a hora. E um ponto interessante também, Flávio, é o seguinte: é diferente do irmão mais velho, né, do poliestireno, que, enfim, foi muito pouco testado, na verdade. Essas resinas mais novas, com destaque, né, em especial aí o ciclosilicato, ele foi testado em várias populações, né, não só em renais, né, mas pacientes portadores de insuficiência cardíaca também foram testados. Pacientes, inclusive, em diálise, né? Você citou o Harmonize, tem o Dialyze também, que foi um estudo que considerou pacientes dialíticos, né? Isso a gente vê como sendo um ponto muito positivo. E a gente está falando aqui, Flávio, importante destacar isso também, não só de redução de nível sérico de potássio, né? A gente precisa ter em vista que é uma droga que abre uma perspectiva para a gente poder continuar tratando bem as outras condições, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca, né? Ou a própria insuficiência renal, que demandam drogas que, por sua vez, predispõem o paciente à hipercalemia. Ou seja, a gente sonha com um dia em que a gente não vai precisar mais suspender um IECA, um BRA, tá? um antagonista de aldosterona por conta de hipercalemia. Isso, e esse cenário foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque um cenário muito bom que talvez a gente vá utilizar de modo bastante frequente é um paciente que chega no hospital com uma hipercalemia de 5,7, 5,8, e que talvez você suspendesse ali um IECA, um BRA naquele momento, e a partir, quando você tem um quelante, que ele é seguro, você pode usar ele a médio e longo prazo. Talvez se a gente, não, vou manter o IECA BRA, vou fazer aqui o manejo agudo e vou adicionar aqui, por exemplo, um quelante aqui na medicação do paciente. Vou ver como ele responde e ele vai de alta ainda utilizando o kit completo dele que ele chegou. Então, qual que é o ganho disso? É a proatividade da gente tratar esses potássios mais altos para evitar a recorrência e manter essas medicações que fazem diferença no desfecho clínico de forma positiva para o paciente. Seja ele um paciente com doença renal crônica, nefropatia diabética, seja ele um paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo. Acho que esse é o pulo do gato dessas medicações. Perfeito. É à toa que não é só a nefro, né? A cardio está de olho, o endócrino está de olho. Então, enfim, a gente mal pode esperar, né, pela disponibilização delas. Show de bola. O Luiz falou da experiência dele com SGLT2 para ajudar também no controle de hipercardia. A gente tem um estudo sobre isso, né, Luiz? Pode nos ajudar também. E, claro, o SGLT2 tem nos ajudado muito na doença renal crônica. E quem não é um gliflosinador no consultório não sabe o que está perdendo em benefício para os seus pacientes, né? Isso, ou tá sem internet, né, Flávio? Pessoal, bate-papo sensacional. Passou muito rápido essa aula, viu, Adriano? Não foi nenhuma live, cara. Foi uma aula. Imagina, eu tô vendo aqui, realmente, cara, quem diria? Achei que eram umas 8h20, 8h15, olha só, mas muito bacana, viu? Passou que a gente não viu, é sinal de que foi bom. Espero que o pessoal tenha aproveitado, tenha curtido. E a gente está à disposição, né, para tirar dúvidas, né, para responder perguntas ou para conversar no dia a dia, para quem for daqui nos encontrar. Show de bola, Adriano. O bate-papo foi muito bom, muito rico, né, na tua experiência, na tua didática. Com certeza o pessoal aproveitou bastante. Queria que você deixasse aí tua mensagem final, onde é que o pessoal te acha. Claro, onde é que eu acho o Adriano para fazer uma consulta com ele. Conta aí um pouquinho onde é que o pessoal te acha e deixa aí tua mensagem final para todo mundo. Olha, isso é privilégio por enquanto de poucos, hein, Flávio? É para achar Adriano só na Nefroclínicas São Luís. Não faço mais consultório por nenhum outro lugar, mas é fácil me achar por lá, tá certo? As tardes de sexta-feira estão disponíveis aí, tá certo? Para quem precisar, tá? Show de bola. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Na semana que vem, há mais um episódio de Nefrotalks. Amanhã, workshop de doenças raras para quem está em BH. E é isso, até os próximos eventos aí presenciais da Nefro Academy também. Adriano, muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus. Valeu, um prazer, Flávio, abraço. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!